Capítulo 471, Decreto para conquistar garotas. Tradução, do Coran Revisão, CYS. Uma vez que o assunto foi aceito pelas 5 potências, naturalmente não houve oposição quando o plano foi colocado em prática dentro da seita Penas Divinas. Toda a seita Penas Divinas ficou agitada ao ponto em que muitos discípulos se reuniram no campo marcial da seita Penas Divinas. Os que se reuniram eram todos discípulos. Eu me pergunto por que o vice-mestre da seita nos convocou. É verdade. Há rumores de que todos que estão aqui devem ser discípulos solteiros da seita. Será que o vice-mestre da seita planeja nos casar? Os discípulos se engajaram em discussões, um tanto intrigados com a situação. Quando Naili se tornou o mestre da seita Penas Divinas, muitos discípulos não estavam convencidos sobre ele no começo. As razões eram muito simples. Ele só havia se juntado à seita Penas Divinas por alguns anos e tinha qualificações medíocres. Além disso, sua força não havia atingido o reino ancestral marcial. Mas com o tempo, eles não questionaram mais a sua nomeação. Em vez disso, eles apoiaram bastante o papel de Naili como mestre da seita. Qual mestre da seita poderia elevar os níveis de cultivo de todos em um período de tempo tão curto? Desde que Naili começou a liderar a seita, eles tiveram um aumento significativo nas classificações de cultivo. Alguns dos que possuíam um talento excelente haviam até aumentado alguns reinos. Naili foi colocado em um pedestal de alturas primordiais nas mentes desses discípulos. Li Xingyun varreu seu olhar através do campo marcial que tinha dezenas de milhares de pessoas. Com tantas pessoas presentes, houve uma cacofonia de vozes. Todos estavam envolvidos em discussões, sem ninguém ouvir o que Li Xingyun tinha a dizer. Li Xingyun tossiu quando sua voz chegou aos ouvidos de todos. Ele disse em uma voz profunda: desde que o mestre da seita foi para a seita Nota Celestial, eu assumi o dever como mestre substituto da seita Penas Divinas. Esta é a primeira vez que o mestre da seita enviou uma ordem para mim. Todos vocês, escutem bem. No momento em que souberam que se tratava de uma ordem do mestre da seita, todo o campo marcial ficou em silêncio. O olhar de todos se fixou em Li Xingyun. O repentino silêncio deixou Li Xingyun surpreso. Ele se sentiu um pouco desconfortável. Ele nunca esperou que a ordem de Naili fosse tão valiosa entre os numerosos discípulos comuns. Li Xingyun tossiu algumas vezes para esconder seu embaraço antes de finalmente dizer: a razão pela qual o mestre da seita me pediu para convocar esta sessão é para informá-los que em breve vocês serão enviados para a seita Nota Celestial. Vice-mestre da seita, existe uma missão importante que o mestre da seita tem para nós, que requer nossa presença lá. Iremos para lá para protegê-lo? Perguntou um discípulo com um grito. Todos olharam para Li Xingyun com atenção. O mestre da seita encontrou problemas. Se o mestre da seita quiser, não hesitaremos mesmo diante da morte. Li Xingyun acenou apressadamente a mão e disse: o mestre da seita não encontrou nenhum problema. Sua missão não é para protegê-lo. Todos trocaram olhares quando se sentiram intrigados. Então qual foi o motivo? Existe realmente uma missão importante para enviá-los até lá. Espera-se que vocês protejam a seita Nota Celestial, disse Li Xingyun com um leve sorriso. Proteger a seita Nota Celestial. Porque a seita Nota Celestial requer a nossa proteção? Perguntaram alguns discípulos confusos. Recentemente, a seita Deus-Demônio repentinamente atacou a seita Nota Celestial, dando um grande golpe. Mais tarde, os membros da seita Deus-Demônio foram espantados pelo nosso mestre da seita. A seita Nota Celestial é uma das 6 seitas divinas.
É necessário que os protejamos das seitas demoníacas, disse Li Xingyun. Nós entendemos, vice-mestre da seita. Tenha certeza. Nós definitivamente completaremos a missão. Nós definitivamente faremos o nosso melhor para proteger a seita Nota Celestial. Disseram os discípulos em uníssono. Li Xingyun de repente sorriu enigmaticamente. Além de proteger a seita Nota Celestial, o mestre da seita estará confiando a todos vocês uma missão ainda mais importante. Isto é, você deve trazer um bando de garotas de volta. Trazer um bando de garotas de volta. Será que entendemos o que você quer dizer, vice-mestre da seita? Os discípulos trocaram olhares. Li Xingyun riu alto. Eu preciso deixar isso mais claro. Quando todos vocês chegarem à seita Nota Celestial, deem o seu melhor para conquistar as garotas lá. Pense nisso. As discípulas da seita Nota Celestial cultivam o tempo todo em sua seita. Há quantos anos elas não veem homens? Os discípulos ficaram estupefatos por um bom tempo, pois nunca imaginaram que o mestre da seita lhes daria tal ordem. Ao ver os discípulos em estado de torpor, Li Xingyun apontou para a multidão e disse: Vocês não entendem. A intenção do mestre da seita é passar o decreto para todos vocês flertarem. Mestre da seita disse que se todos vocês são incapazes para trazer de volta uma garota depois de ir para a seita Nota Celestial, seria uma desgraça para a nossa seita Penas Divinas. Eles serão expulsos da seita, para nunca mais serem aceitos novamente. Se vocês trouxerem de volta uma garota, vocês estarão fortalecendo nossa seita. Tal serviço meritório seria recompensado com 10 elixires sagrados. Se 2 garotas forem trazidas de volta, serão recompensados com 30 elixires sagrados. Agora vocês entendem. Nós entendemos. Os discípulos da seita Penas Divinas soltaram um rugido ensurdecedor. Todos eles irradiavam alegria. Eles nunca esperaram que o mestre da seita os colocasse na seita Nota Celestial para flertar. Ser um subordinado de tal mestre da seita era simplesmente muito legal. Este assunto é confidencial. Então façam isso silenciosamente. Não deixe que as discípulas da seita Nota Celestial saibam disso. Vocês entenderam? Disse Li Xingyun em voz alta. Sim. Responderam os discípulos da seita Penas Divinas em alto uníssono. Li Xingyun assentiu com um sorriso. Embora se sentisse um pouco envergonhado, nunca tendo esperado que Nai Li anunciasse uma missão tão desavergonhada, não pôde deixar de se sentir um pouco tentado e impulsivo ao ver o bando de pervertidos parecendo tão excitados que mal conseguiam se conter. Haviam rumores de que as garotas da seita Nota Celestial eram todas beldades inigualáveis. Se ele não fosse casado com uma esposa, especialmente uma que era parecida com uma tigresa, ele também teria o desejo de fazer uma visita à seita Nota Celestial. Aquele bastardo do Nai Li era desavergonhado o suficiente. Logo, o grupo de especialistas da seita Penas Divinas terminaram as bagagens e começaram a sair. Todos os solteiros da seita Penas Divinas dificilmente suportariam ficar solteiros. Os especialistas se dirigiram para a seita Nota Celestial em grupos. Eles estavam sobrecarregados com uma missão importante, porque o mestre da seita havia dito que eles seriam expulsos da seita e nunca voltariam se não conseguissem trazer uma garota de volta. Se isso realmente acontecesse, seria a maior vergonha de suas vidas. Enquanto isso, em um quarto dentro da seita Nota Celestial, Nai Li lentamente guardou uma carta e sorriu. Li Xingyun já mandou 70.000 pessoas. É mais do que suficiente quando se trata em proteger a seita Nota Celestial, disse Nai Li enquanto o canto dos lábios se fechava.
Quando Xiao Ninger viu a carta, ela perguntou por curiosidade: eu penso em uma coisa que me deixa bastante confusa. Por que você mandou um bando de homens solteiros? Será que as outras pessoas não podem proteger a seita nota celestial? Xiao Ninger piscou os olhos, parecendo pura e inocente. Como resultado, Naili não pôde deixar de suar. Naili não pôde deixar de pensar: eu sou um pouco sem vergonha. Depois de pensar um pouco, ele disse: isto é para o bem da seita nota celestial. Somente homens solteiros se dedicariam completamente. Com sua proteção, a seita nota celestial definitivamente estará segura e protegida.